Jundiaí, a terra da uva, estrategicamente espremida entre São Paulo e Campinas. Uma cidade que virou sinônimo de desenvolvimento, logística e condomínios de alto padrão. Ela atrai gente e empresas como imã, com um crescimento populacional de quase 20% em uma década. Mas por trás da fachada de prosperidade, tem uma conta que não fecha e ela é alta. Então a pergunta de milhões, literalmente, morar em Jundiaí vale a pena? Sem enrolação, aqui vai o veredito. Sim, vale a pena. Se o seu objetivo é ganhar dinheiro e ter acesso a uma educação e segurança de primeira linha, Jundiaí é uma máquina de gerar empregos, bons salários, mas prepare-se para pagar um plano de saúde. A cidade, apesar de rica, ela é como aquele tio que ganhou na Mega Sena e começou a gastar como se não houvesse amanhã. Jundiaí está com as contas no vermelho e sua rede de saúde primária está no limite. Fica aqui que eu vou te mostrar o futuro de Jundiaí e porque o saldo negativo é um alerta para todos os moradores. Vamos começar pelo motor de Jundiaí, a economia. E os números aqui são de outro planeta. A densidade de emprego formal é de 50,84. Isso significa que para cada 100 habitantes existem quase 51 vagas de trabalho com carteira assinada. Lembrando que Jundiaí tem uma dinâmica que importa e exporta mão de obra. Significa que pessoas vêm de outras cidades próximas, como São Paulo e Campinas, para trabalhar em Jundiaí e também o contrário. Das 645 cidades de São Paulo, ela é melhor que 93% delas e no estado fica na posição 46 das que mais têm vagas de empregos formais por habitantes. Apesar de uma taxa muito boa para o país, dentro de São Paulo, existem cidades com mais vagas de empregos formais. Jundiaí fica na posição 119 entre 5.570 municípios no Brasil, ou seja, ela está no clube de elite dos 2% lugares do país para arrumar um emprego. É um mercado de trabalho absurdamente aquecido, impulsionado pela logística e pela indústria. Mas João está à procura de uma cidade que, além de bom para trabalhar, também tem bons salários. Será que João deveria escolher Jundiaí como seu novo lar? Vamos descobrir. Fê, mas e emprego? Não é tudo. Concordo. Mas o salário? Em Jundiaí a média é de 4.018. Isso é 13,45% a mais que a média nacional. São mais de R$ 470 no seu bolso todo mês. Significa que em um ano, Jundiaí oferece um salário médio de 5.640. Mas calma, antes de sair jogando tudo para o ar e indo de cara para Jundiaí, tem muito mais coisas que você precisa entender ainda sobre a cidade. E uma delas é que eu falei salário médio. Pode ser que você ganhe mais do que isso ou muito menos. Como eu falei que Jundiaí tem alguns pontos e essa prosperidade toda tem um custo e a prefeitura parece que está com dificuldades para pagar a conta. Agora vamos olhar o extrato bancário da prefeitura. Com uma receita de quase 3,9 bilhões, você esperaria uma gestão financeira tranquila, mas a realidade é o oposto. Jundiaí fechou as contas com déficit, um rombo de mais de 174 milhões. Nas duas últimas prestações de contas, isso começou a acontecer nas suas duas últimas prestações de contas. Antes a cidade tinha fechado sempre o caixa no azul e passou a fechar no vermelho. E isso tem um impacto no futuro da cidade. Curiosamente ou não, acho que é só coincidência, os 2 anos que a prefeitura fechou no vermelho foi o ano de eleições e pré-eleições. Mas como eu falei, acho que isso é só mera coincidência. E para onde vai todo esse dinheiro? Quase 46% de tudo que a prefeitura gasta vai para pagar pessoal e encargos sociais. É uma despesa de 1.850 bilhões que pressiona o orçamento e deixa menos espaço para investimentos. E o primeiro lugar onde esse aperto aparece é na saúde. Mostra que a máquina pública, como em todo o Brasil, consome boa parte dos recursos das cidades. E isso está impactando em serviços básicos. Imagine Ana, mãe de Ricardo, de 4 anos de idade. Ricardo amanhece um dia com febre e tosse.
Ana decide levar Ricardo até a UPA. Chegando lá, vê uma fila com muitas pessoas aguardando. Depois de algumas horas, ao passar com a médica e fazer exames, descobre que seu filho está com bronquite e foi aconselhada a fazer acompanhamento com o pediatra no postinho de saúde perto da sua casa. Chegando lá, Ana fica sabendo que a vaga para o pediatra é só daqui a um mês. E aqui está o maior paradoxo de Jundiaí. A cidade tem 31 unidades básicas de saúde, mas pelo padrão ideal, que garante bom atendimento preventivo, acompanhamento e é a porta de entrada do SUS. A cidade estaria navegando entre 5 UBS a mais e 7 a menos. O que sobrecarrega hospitais, faz com que pessoas fiquem mais doentes e a fila de espera nos postinhos aumente. Uma cidade é uma mistura de dois modelos de UBS, as que não têm saúde da família e devem atender 18 mil habitantes, e as que têm saúde da família e devem atender no máximo 12 mil habitantes. Toda a cidade é uma mistura dos dois modelos, então Jundiaí já está bem próximo de estar operando no limite mínimo. Se você é uma pessoa que depende do SUS, é bom ficar de olho nesse número. Porém, enquanto a saúde primária sofre, a cidade consegue entregar excelência em outras áreas como educação e a qualidade é alta. Se na saúde Jundiaí tropeça, na educação ela dá um show. O IDEB da rede pública, nos anos iniciais do fundamental, a nota é de 7,1. Na mesma época, é uma nota de escola particular de elite, mas na rede pública. É simplesmente espetacular. E a qualidade continua nos anos finais do ensino fundamental. A nota é de 5,6, enquanto a média nacional é 4,7. No ensino médio, 4,7 contra 4,1 do Brasil. A cidade investe pesado, mais de 778 milhões por ano, e o resultado aparece no boletim. Para uma família, isso significa uma economia brutal e a certeza de uma formação de qualidade para os filhos. Porém, não ficou muito claro nesse ciclo do ensino fundamental final o quanto as escolas municipais contribuem para a nota pública, porque nos dados que eu obtive, teve uma falta de números e aparece só os estaduais. Lembrando que no ensino médio, já nessa etapa de ensino, ela é responsabilidade do governo do estado. E a cidade completa o pacote de qualidade de vida com saneamento e segurança impecáveis. Quase 100% de cobertura de água e esgoto e uma taxa de homicídios de apenas 5,1 por 100 mil habitantes. É 4 vezes menos violenta do que a média do Brasil. Jundiaí é um oásis de tranquilidade e estrutura e ainda é menos que a metade dos homicídios que tem o estado de São Paulo. Vendo isso, Ricardo, um gerente de logística, ele recebe uma proposta irrecusável para trabalhar em Jundiaí. Salário 20% maior, bônus e a empresa fica a 15 minutos de um condomínio excelente. A esposa dele pesquisa e descobre que a escola pública para os filhos é melhor que a particular onde eles estudam hoje. A mudança parece um sonho, mas aí ele precisa fazer exames. Tenta o posto de saúde do bairro e não consegue agenda. A empresa oferece um salário de saúde com coparticipação e ele descobre que apesar de morar numa cidade que gasta 1 bilhão em saúde por ano, ele vai precisar desembolsar uma parte do seu super salário para ter acesso a um atendimento rápido. A prosperidade de Jundiaí vem com esse pedágio na saúde para quem não pode ou não quer esperar. Esse tipo de detalhe só se percebe vivendo na cidade. Por isso a dica é sempre a mesma. Faça um test drive antes da mudança. Fique alguns dias na cidade e busque agir como um morador e não como um turista. É diferente ir a passeio e ir morar. Por isso deixei na descrição e no comentário fixado uma lista de locais para se hospedar. Jundiaí é uma potência econômica que oferece empregos e salários bons, pelo menos na média. É um paraíso de segurança e tem uma das melhores redes de educação pública do país. Mas ao mesmo tempo, opera com um rombo milionário nas contas e uma rede de saúde básica deficitária. É uma cidade de extremos, rica e endividada. Então, na hora de decidir, você tem que colocar tudo na ponta do lápis e ver o que é a sua prioridade, possíveis gastos e como suas finanças ficam no final do mês. E você que mora em Jundiaí, você sente essa contradição no dia a dia? A força da economia e da educação compensa as falhas na saúde e a preocupação com as contas da cidade? Deixe seu comentário, sua visão é fundamental. E olha esse vídeo aqui do lado que eu fiz especialmente para você. Te vejo lá.